Glória a Deus. Abre em Hebreus capítulo 10, versículo 1 a gente vai estar lendo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração, de ensinamento da Tua palavra, Senhor, que através desse estudo possamos ser aqui altamente abençoados. Senhor, abre o nosso entendimento espiritual para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, Senhor. Assim nós oramos, Pai, louvamos o Teu santo nome e rendemos graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Vamos lá, em Hebreus capítulo 10, nós vamos estar lendo aqui o versículo, mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte: o tabernáculo, a construção do tabernáculo, Deus, Ele deu a Moisés. Moisés, quando estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas das leis, os 10 mandamentos, naquele momento ali, Deus, Ele revela também um projeto de uma construção do tabernáculo. E qual era o propósito dessa construção do tabernáculo? Ou seja, Deus, o propósito está em Êxodo capítulo 25, 8, Deus, Ele desejava habitar no meio do seu povo. Então esse foi o propósito da construção do tabernáculo. O próprio Deus, Ele desejou habitar no meio do seu povo. Então essa construção, esse modelo do tabernáculo, todos os elementos, a medida, todo tipo de objeto que foi feito para o uso do tabernáculo, foi dado pelo próprio Deus. Ou seja, aquilo não foi criado pela vontade ou pela mente de Moisés, o profeta. Não, Deus, Ele deu cada detalhe de que espécie de material, os objetos, seja o tecido, seja a dimensão que deveriam ser feitos. Então ali o próprio Moisés, ele minuciosamente, ele anota tudo aquilo, todo o projeto, o modelo, e faz exatamente de acordo com a direção de Deus. Então essa construção foi feita, ele recebe esse modelo lá no Monte Sinai, e depois ele coloca aquilo diante do povo, e todos os objetos, todo o utensílio, material que seriam feito, seria através da oferta alçada, ou seja, uma oferta levantada com todo o povo. Eu achei tremendo isso, porque toda oferta, toda a construção, o povo ia trazendo com alegria e de uma forma tão generosa, ao ponto que a oferta, quando chegou, foi além daquilo que eles precisavam. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala lá em Êxodo que o próprio Moisés, ele manda depois tocar a buzina lá, anunciar a toda a congregação para parar de trazer oferta, porque era mais do que suficiente. Tamanha generosidade, tamanho o desejo, de uma forma voluntária, por amor, realizar a obra de Deus. E ali foi treinando isso. Então, toda a construção do tabernáculo, que era uma tenda onde a presença de Deus habitava através de uma arca, nós vamos estar vendo isso, foi construído através do Moisés, o profeta, dado a ele esse modelo, através da direção de Deus. Então ele fez exatamente aquilo que Deus pediu, seja medida, seja o tipo de material, os utensílios que seriam usados no tabernáculo, tudo foi direcionado pelo próprio Deus. E aqui tem uma imagem, peguei uma imagem na internet, algo semelhante ao modelo do tabernáculo. Então você vê que era uma área cercada, havia uma tenda, onde ali tinha o lugar santo e o santíssimo lugar. Então aqui em Hebreus capítulo 10, eu quero abrir esse versículo aqui com você, esse estudo. Hebreus capítulo 10, no versículo 1 diz o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Então eu quero só aqui me reter aqui na parte A desse versículo. Está em Hebreus 10, versículo 1, ou seja, o próprio autor de Hebreus, o que ele está dizendo? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi feito, realizado, o Antigo Testamento nada mais é do que figuras, símbolos, algo que tipificava, apontava para quem? Para Cristo. Então tudo aquilo que existiu na construção do tabernáculo, todo o objeto, desde as paredes, desde as estacas, tudo que você possa imaginar, se nós fôssemos aqui, tivesse tempo suficiente para estudar exatamente cada elemento além dos objetos, meu irmão, tudo apontava para Cristo, até as cores.
para você ter uma ideia. Então tudo aquilo ali nada mais é que o próprio Deus preparando o povo, ou seja, nas gerações vindouras, ou seja, gerações futuras, a obra de Deus ela foi processual, um processo. Então Deus ele começou com uma alegoria, com um tabernáculo, para o próprio povo entender como funciona o relacionamento com o povo para com Deus. Então foi criado aí o tabernáculo. Então tudo aquilo que aconteceu lá no passado é semelhante à igreja hoje no futuro. Tudo aquilo a construção, ou seja, o tabernáculo é a sombra da igreja atual. Pode passar, filho, em nome de Jesus. Aqui é uma figura dentro do tabernáculo. Ou seja, deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Isso aqui, ó, está aqui uma bolinha vermelha aqui que eu estou botando para vocês. Isso aqui é a primeira parte do tabernáculo, é a área de fora. Se chama pátio. Essa área do meio significa santo lugar. E esse aqui significa santo dos santos ou lugar santíssimo. Então o tabernáculo era dividido em três partes: pátio, ou também chamado átrio, santo lugar, ou lugar santo, e aqui é o santo dos santos, chamado também como santíssimo lugar. Então isso aqui nada mais é do que uma sombra, ou seja, daquilo que estava por vir. A Bíblia me diz que nós somos templo do Espírito Santo. Pode passar. Aqui, ó, o novo tabernáculo, o Novo Testamento, quem é o tabernáculo? Somos nós. O tabernáculo de Moisés foi algo do passado, foi um templo. Então, o novo tabernáculo no Novo Testamento, 1 Coríntios 3,16, vai me dizer o quê? Vamos lá ver isso aí em nome de Jesus. Só para não ficar nas minhas palavras, para ficar bem explicado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo escreve à igreja de Coríntios, dizendo o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Amém, querido? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém, querido? Então, pega isso aqui, que isso aqui vai ter muita coisa para a gente aqui na revelação como igreja. Então, o novo templo somos nós. Nós somos o templo do Deus vivo. Espírito Santo, ele reside dentro de nós. E Paulo ele fala isso em 1 Coríntios 3,16. Então, da mesma forma, o templo tem três partes. A Bíblia fala que nós somos espírito, temos uma alma, que é a psique, a mente, e temos o quê? Um corpo. Então, o templo de Deus, ele tem três departamentos: espírito, alma e corpo. Pode passar. Aqui você vai ver o pátio, que representa o quê? O corpo. Amém? O nosso pátio é o corpo. Por quê? O corpo aqui no pátio, no tabernáculo de Moisés, todas as pessoas tinham acesso. Ou seja, então era o lugar onde todos eram vistos. O nosso corpo, exatamente é o quê? É aquilo que todo mundo vê. As pessoas não podem ver a sua alma, o seu espírito, mas o teu corpo é algo visível. O nosso corpo é o elemento onde nós temos o contato com o mundo físico. Através dele você pode apalpar, né? É o campo dos sentidos da nossa alma também. Então o corpo é o quê? Ele nos dá condições de ter relação com as pessoas, tocar, né? Pegar objetos. Então nós somos o corpo, ou seja, o corpo, perdão, é o quê? É o pátio. É o pátio, é o átrio do tabernáculo. Da mesma forma, o santo lugar é onde habita o quê? A nossa alma, psique. É a mente, é as nossas fontes de emoções, é a nossa razão, é os nossos sentimentos, é a alma. Mas no lugar do Santo dos Santos é onde está o nosso espírito. Ou seja, é o lugar de maior intimidade que nós temos com Deus. Nós relacionamos com Deus, o primeiro lugar onde Deus ele fala conosco, não é no corpo e nem na alma, é no espírito. Aonde habitava a arca de Deus, a aliança, é isso? É aonde era o local de maior
lugar de intimidade. O lugar maior de intimidade era onde? O Santíssimo Lugar, onde o Espírito Santo ainda não foi derramado, mas ele pairava sobre a arca. Tanto é que a própria arca da aliança, ou seja, a arca de Deus, ela representa o quê? A presença de Deus. Era o objeto mais sagrado do povo judeu. Ela ficava somente no lugar dos santos, no lugar santíssimo, aonde somente o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano. Amém? Pode mudar. Então você está vendo a analogia, a semelhança? O tabernáculo do Antigo Testamento, ele se dividia em pátio, lugar santo e santíssimo lugar. Hoje, na nova aliança, no Novo Testamento, nós somos o tabernáculo do Deus vivo, somos o templo. E da mesma forma existem 3 departamentos: corpo, alma e espírito. O Espírito Santo, ele reside no nosso espírito, para ser mais preciso. Nós falamos que somos templo porque o nosso espírito está dentro do corpo, mas o Espírito Santo está dentro do seu espírito, aonde nós temos intimidade, comunhão e relacionamento com Deus. Deus, ele fala teu espírito. Deus não fala a sua alma nem no seu corpo. Deus, ele fala no nosso espírito, e o nosso espírito, nós temos que colocar a nossa alma no devido lugar e conduzir o nosso corpo para sacrifício vivo, racional a Deus. Aleluia! Então, aqui você vê o tabernáculo, novamente aqui o desenho dele. Existem 3 portas. A primeira porta de entrada se chama caminho. Isso aqui não foi o pastor que criou exatamente no tabernáculo. A primeira porta de entrada se chama caminho. A segunda porta se chama verdade. E existe uma terceira aqui, ó. Vocês não estão vendo aqui porque na verdade é um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Era um véu. E essa porta aqui, a terceira porta, se chama vida. Por isso, quando Jesus ele chega, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. João 14,6. Mas antes também disse, lá em João, onde ele se apresenta como porta. Em João 10,9 vai dizer: a porta, aqui a entrada, eu sou a porta, Jesus. Se alguém entrar na porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará o quê? Pastagem. Jesus se apresenta como a própria porta. Nós estávamos aonde? Fora do tabernáculo, aqui. Aqui é o pátio, nós entramos. Quando você aceitou Jesus, você reconheceu Cristo como Senhor, você entrou no caminho. Amém? Mas o caminho é tudo? Não. É um começo. E por isso que muitos se perdem. E às vezes ele não entende como a pessoa pode começar no caminho, e hoje não está mais na presença de Deus. A gente vai ver isso dentro do estudo do tabernáculo, trazendo para a igreja atual, que somos nós, templo do Espírito Santo. Então entenda bem, você entendeu que é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus ele falou isso, ele falou porque as pessoas conheciam o tabernáculo de Moisés. Ele fala tudo aquilo que foi feito, como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, tudo era sombra, era um esboço, amém? Quando você vai fazer uma obra, você tem que fazer o quê? Um desenho, né? Você tem que fazer ali, o arquiteto, ele faz aquele desenho, ele faz um esboço daquilo que um dia vai ser o quê? Uma realidade. Então tudo que aconteceu no Antigo Testamento tipificava, era símbolo, era uma figura daquilo que estava para vir, apontando tudo para Cristo. Então Cristo é a realidade, amém? Então aqui o próximo. Então no tabernáculo existiam 6 tipos de utensílios, 6 objetos, e cada objeto ficava em determinado lugar. Então na verdade o tabernáculo, esses 6 objetos, nós vamos estar vendo ele agora. Cada objeto tem uma representação no mundo espiritual. Então aqui os utensílios, os objetos do tabernáculo são 6. E agora a gente vai tratar de cada um, trazendo também para a nossa igreja atual. Pode mudar. Bom, na entrada do pátio tinha 2 objetos. Dos 6, aqui continham 2 no pátio, no átrio, aonde todos tinham acesso, todo o povo de Deus. Ou seja, todos tinham liberdade de estar ali. Esse primeiro objeto significa o altar do sacrifício, ou o altar do holocausto.
Ou seja, aqui era o altar, e esse altar aqui em Mateus 16, 24 e 26, abre a sua Bíblia. Versículo 24. Esse aqui é o altar, ficava aqui, era um material feito de bronze, quadrada, né? Volta aí, filha, só para as pessoas visualizar o desenho. Essa aqui, ó, esse aqui, ó, é o altar do sacrifício, esse quadrado aqui, ó, todos estão vendo? Tá a bolinha aqui, ó, vermelha. Aqui meu canto direito. Aqui, pode voltar. Era algo quadrado. O altar do sacrifício ele ficava na porta da entrada do pátio. Entenda bem isso. O que acontece? Na antiga aliança, as pessoas, para cobrir a sua culpa, o seu pecado, era feito sacrifício diário pelo sacerdote. As pessoas vinham de fora, aonde as tribos ficavam em volta do tabernáculo. Era um grupo de 3 em 3, norte, sul, leste, oeste, ou seja, 3 grupos no norte, 3 tribos no sul, 3 tribos em leste e no oeste. Então o que acontece? Então, as pessoas que cometeram algum pecado, algum delito contra a lei de Deus, elas tinham que pegar o animal, seja o cordeiro, a ovelha, dependendo do tipo do pecado, era um tipo de sacrifício diferente. Às vezes eram rolinhas, eram pombas. Então, dependendo do tipo de pecado que a lei lá em Levítico determinava o tipo de sacrifício, as pessoas traziam, apresentavam o sacerdote, e o sacerdote fazia o quê? O sacrifício. E era feito exatamente aqui. Era morto o animal, era degolado, e ali após ser morto, ele era totalmente queimado e só restava cinza. Então, o que isso aqui significa na velha aliança? Você viu o quê? Que era para cobrir os pecados, mas o sacrifício, a Bíblia fala que era o quê? Imperfeito. Vira e mexe, as pessoas tinham que voltar e sacrificar novamente. Então, no normal, era 3 vezes por dia que o sacerdote oferecia um sacrifício. Ainda que vinham pessoas de fora para ofertar outros tipos de sacrifício pelas suas causas pessoais. Mas os sacerdotes, geralmente, pelo menos, eles faziam 3 tipos de sacrifício. E todo dia, por quê? O sacrifício não era perfeito. Somente cobria o pecado, mas não resolvia. Mas sabemos que através de Jesus Cristo, esse altar aqui do holocausto representa na nova aliança a própria cruz. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e através desse sacrifício ele aniquilou todo o pecado. Foi chamado sacrifício perfeito. Então o que acontece? Na nova aliança, em Mateus capítulo 16, versículo 24, vai dizer o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Então aqui, na verdade, isso aqui representa a própria cruz. Jesus, ele levou os nossos pecados, as nossas iniquidades, todo tipo de maldição foi consumada através de Cristo. Pastor, então Jesus, ele fez a obra por amor à minha vida, e pela graça eu sou salvo mediante a fé? Sim, não é pelo seu mérito, é pela graça mediante a fé. Agora, ponto. Porém, entenda bem isso, Jesus não quer que você morra da mesma forma que ele morreu. Nós não precisamos ser sacrificados como Cristo. Nós não precisamos ser coroados com uma coroa de espinho ou transpassado naquele madeiro com grãos. Aquilo Jesus ele fez em nosso lugar. Porém, o sacrifício, a ovelha, ela tem que morrer.
morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu não preciso passar o que Jesus passou, mas nesse momento aqui que está o grande, ponto da situação. Pessoas entendem que Jesus é até o caminho, mas não querem morrer. Recebe o sacrifício, crê que Jesus veio para nos salvar, nos libertar, nos dar uma novidade de vida, porém se nega a morrer. Morrer para suas concepções, morrer para os seus sentimentos humanos, morrer para a sua mentalidade mundana, morrer para os seus pecados, morrer para as suas emoções. Ela se nega, ela resiste. Ela entrou no caminho? Está no caminho. Mas só que o caminho te dá a direção de quê? Caminho significa o quê? Caminhada. O processo começa aqui. Mas Deus, o bom Deus que começou a boa obra, Ele deseja nos aperfeiçoar e terminar e nos levar aqui. Isso aqui é importante? Tem o seu valor? Sim. Faz parte de um processo, mas é somente parcial. Por isso que há pessoas que às vezes assim aceitam Jesus, E aqui o segundo elemento interessante, vou passar para cá, pode mudar. Entenda bem, guarda isso, hein? Fala assim, altar de holocausto, feito de bronze, pia de bronze. O material aqui era de bronze, não era de ouro. A pia significa o quê? A pia, quando o sacerdote sacrificava o animal, aquele animal era queimado, ficava no pó. Fala para o meu irmão, tem que ser pó. Tem que morrer mesmo. Aleluia. Volta lá, filha, novamente. Isso, pode voltar. Não. Pia. Isso. Essa pia, para que ela funcionava? O sacerdote, após fazer o sacrifício, degolar o animal, matar aquele animal, queimar o animal, quando ele tinha que entrar aqui, que só os sacerdotes poderiam ter acesso, aqui é o sumo sacerdote. O sacerdote, o povo só poderia entrar aqui, oferecer o seu holocausto, a sua adoração, falar com o sacerdote, daqui e embora. Agora, esse lugar quem tinha acesso era o sacerdote. Mas para ele entrar aqui, ele tinha que passar aqui. A Bíblia diz lá em Pedro que nós somos sacerdócio real. Aleluia! Jesus, ele promoveu esse benefício na cruz. Então hoje nós temos acesso para entrar também nesse departamento. Mas como nós entramos aqui? Eu tenho que passar por essa pia. Essa pia de bronze, ela significa o quê? Pia é onde os sacerdotes se lavavam, eles se limpavam, era um processo, era um ritual, eles se purificavam, se santificavam para entrar no lugar santo. Ele não poderia entrar de qualquer maneira. Ele tinha que se preparar. Então ele oferece o holocausto, o sacrifício, em benefício do povo, e agora ele passa pela pia de bronze, ele se lava, se purifica, para entrar no lugar santo, o segundo departamento do tabernáculo. Entenda bem, essa bacia ela representa o quê? Você entrou pelo caminho, você aceitou Jesus, e agora com a sua convicção de fé, você passa pelas águas. O batismo. O batismo, eu me batizo, eu confesso a minha fé publicamente, ou seja, aqui eu estou consolidando uma vida cristã através de uma decisão, vivendo uma nova realidade de vida, vivendo no novo e vivo caminho. Se eu me batizo e continuo vivendo da mesma forma, eu tenho que rever esse conceito de conversão. Ou eu ainda aqui no altar não houve a morte, não morreu, continua vivendo na antiga e velha natureza, está no caminho, entendeu qual é o caminho, entendeu qual é a direção para a eternidade, e entendeu o plano de salvação, porém não morreu, se nega a morrer. Eu continuo dominando a minha vida, eu continuo sendo a minha vontade, eu continuo sendo o Senhor da minha vida. Enquanto Paulo fala, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então aqui, após essa convicção de fé,
a pessoa vai consolidar agora a sua vida, se tornando membro do corpo de Cristo. É uma decisão para viver agora numa nova realidade de vida, vivendo no novo e vivo caminho. Romanos capítulo 6 fala sobre isso, abre lá. Romanos capítulo 6, do 4 ao 5. Não, vamos ver aqui no versículo 1, que Paulo está falando aquele que recebeu a graça, mas não é para brincar com a graça, para valorizar a graça e reter a graça. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se eu sou nova criatura, aceitei Jesus, sou nova criatura através, agora, eu realizo o batismo pela minha fé, eu professo a minha fé publicamente, onde existe uma nuvem de testemunha, batismo onde representa a morte da velha criatura, nascendo uma nova em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos agora, com temor a Deus, nós morremos para o mundo, Deus ele quer trabalhar agora na nossa vida, e precisa agora o Espírito Santo encontrar liberdade quando eu dou. Para Deus forjar um caráter em mim, para Deus mudar a minha mentalidade, as minhas concepções, os meus valores, eu preciso dar liberdade, porque aonde o Espírito Santo encontra liberdade, ele opera. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se sou nova criatura, eu não posso mais andar mais como velha, esquecendo das coisas que atrás ficam, vamos avançando para aquelas que estão diante de mim. Então não existe uma verdadeira conversão sem uma mudança. Pastor, tem áreas que precisa ser trabalhada? Tem. Mas quando há uma conversão, tem que ter uma mudança. Amém? Muitas coisas pela ignorância nós cometemos, porque não temos o entendimento, mas na medida dessa caminhada de santificação, nós vamos deixando de lado, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Estamos mortos para o mundo, para viver agora para Cristo. Foi uma decisão que nós tomamos, aceitando o plano de salvação, onde Deus nos dá a eternidade, uma vida abundante, onde temos o favor de Deus, a proteção, mas primeiro temos que passar para onde? Morrer. Uma decisão. Segundo, passamos pelo batismo. Romanos 6, 4, 5, lemos aqui. Hebreus 12, abre lá em nome de Jesus, para confirmar isso aqui. Hebreus 12, 14, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Tem pessoas se privando da graça devido às suas próprias atitudes. Deus tem a graça, por favor, mas por rejeitar a verdade, ela se priva da graça que é o favor de Deus. Então aqui falei, por que isso? De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muitos são contaminados. Se eu sou nova criatura, eu tenho que ter os mesmos sentimentos, andar com os mesmos sentimentos que Cristo andou. Eu não posso ficar alimentando ódio, rancor, raiva, maledicência, fofoca, divisão, pecado, prostituição, vício. Não. Tomar uma decisão, uma posição. É uma decisão. Senhor, eu não consigo, mas na tua presença eu vou caminhar, eu vou conseguir, tu és comigo, maior que está comigo que ele que está no mundo. E quando o Espírito Santo encontra a liberdade, quando nós nos rendemos em obediência, nós crescemos, e o objetivo é crescer até chegar à estatura de varão perfeito. Amém? Então aqui fala, versículo 16, no mesmo capítulo de Hebreus 12, continuando. Ninguém que seja fornicador, profano, como Esaú,
que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Começa a dar exemplo do Antigo Testamento. Olha, não venda a sua bênção por banquete do diabo. Começa a trazer coisas do Antigo Testamento, tudo aquilo que era sombra, que era esboço, apontando para hoje como igreja atual. Quantas pessoas estão vendo em fornicação e em prostituição por não ouvir a voz de Deus? É uma decisão. Vão se privar da graça de Deus? Vocês vão continuar alimentando ódio, rancor? Vocês são nova criatura. Da mesma forma como nós temos o perdão de Deus, nós temos que perdoar. Da mesma forma como Deus nos ama, nós temos que amar. Da mesma forma como Deus é misericordioso, nós temos que ter misericórdia. E aqui Jesus, a palavra começa a dizer, o autor de Hebreus, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, buscou com lágrimas, Esaú, mas não teve o favor de Deus, porque não houve verdadeiro arrependimento. Nem toda lágrima significa um coração arrependido. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Interessante aqui, ó. Aqui se entendeu agora que eu percebi. Vendeu o seu direito de primogenitura. Por quê? Ainda que com lágrimas, não encontrou lugar no verdadeiro arrependimento. Não teve favor. Então, o arrependimento é mudança de mentalidade e posição. Então aqui diz, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, lê de novo, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou, porque não chegaste ao monte palpável, acesso em fogo, escuridão e as trevas e tempestade, o sonido da trombeta, a voz das palavras, o qual eles ouviram, pedindo que não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava, se até o animal tocar no monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo, mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus, Jerusalém celestial e os muitos milhares de anjos, na universal assembleia, igreja, os primogênitos que estão escritos nos céus, e Deus os juiz de todos, os espíritos do justo aperfeiçoado, e Jesus é o mediador de uma nova aliança. Quem está falando aqui? Está falando também de Moisés, né? Moisés, só ele que tinha acesso. Agora não, nós temos acesso através de Cristo. Então a realidade nossa, grande parte da igreja, eu falo igreja, toda a igreja, ela vive aqui somente. Aceitou Jesus, se batizou e acha que acabou. Acabou demais. Só vive aqui nessa dimensão. Grande parte. Enquanto o Espírito quer nos conduzir para cá. A obra dele é para a gente crescer, é para a gente ser aperfeiçoado, é para a gente ir mais além. Amém, querido? Jesus não fez uma obra à toa. Ele rasgou o véu porque deseja ter intimidade comigo e com você. Amém? Amém. Então aqui o pátio tem esses dois objetos. Aqui, essa bacia representa a santificação, um verdadeiro posicionamento. E aqui a gente começa a ter acesso. Daqui a gente tem acesso para cá. Pode entrar. Aqui, ó. Entra aí, filho. Mesa dos pães. Não. É isso mesmo? É. O outro objeto. Tem 3 objetos no santo lugar. Uma é a mesa dos pães. Outra é o altar do incenso, onde queimava incenso. E aqui fica também a menorá, né? Menorá é o candelabro, ou candeeiro. Amém? Que nós vamos estar estudando. Volta aqui para a mesa dos pães. Quando você passa por aqui, realmente há um verdadeiro sacrifício, um batismo legítimo, e você tem a liberdade de dar ao Espírito Santo para realizar uma grande obra, você entra para cá. Aqui você começa a alimentar uma vida com Deus na alma. Aleluia! Tu sai somente do campo agora aqui físico e vai agora entrar o quê? Deus quer aperfeiçoar a nossa alma, trabalhar nela. A grande obra que Deus quer fazer é na nossa alma. O espírito estava morto, o teu espírito estava ali chamado, muitos falam morto, eu falo morto porque a minha fala que ele vivificou, mas estava ali, ele existia, mas estava inativo. Quando você aceita Jesus, ele foi, vivificou, mas a obra agora é na alma, é a parte mais complicada, onde muitos resistem a Deus, que é o que eu quero, o que eu faço, o que eu acho, sentimento, emoção, é aí que Deus quer trabalhar. Ele quer ser Senhor do teu espírito e ser Senhor da sua alma e Senhor também do seu corpo. Santificar-os tudo. Espírito, alma e corpo. Então aqui, o que acontece? Mesa dos pães. Mesa dos pães, haviam sempre 12 pães frescos. Cada pão representa uma tribo.
Eram 12 tribos de Israel. Então aquela mesa ali, ou seja, era uma mesa. Volta, não sei se vai poder ver, volta para os utensílios lá, aquela parte, para ele ver como é que era a mesa dos pães. É isso aqui, ó. Os pães ficavam aqui em cima, redondo, tá vendo? Eram 12. Isso aqui era a mesa dos pães. Pode voltar. A mesa dos pães ficava aqui. O sacerdote entrava do lado direito, era aqui. Os pães eram frescos. Ou seja, o que significa? Jesus, no livro de João, ele se apresenta como o próprio pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão. E aqui em João 6, 48 e 51, abre a sua Bíblia. João, capítulo 6, 48 e 51. Diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto. Olha só novamente ele falando do Antigo Testamento. E morreram. Este, ele fala dele, este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. A sua alma, ela morre se você não se alimenta do pão diariamente. Da mesma forma como nós precisamos do alimento físico, para o nosso corpo estar forte, para trabalhar, para ter saúde, para vencer e conquistar, a nossa alma, quando ela não é alimentada, ela morre. Falamos aqui um dia, tem pessoas que fazem 3 alimentações diárias, outros faz 5, 7, estão robustos, fortes, aparentemente. Se você não se alimentar 3, 4, 5 dias, o que acontece? Enfermidade, você desidrata, você pode parar no hospital, no pronto-socorro. A nossa alma é a mesma coisa. Eu já atendi pessoas, irmãos, com porte físico, atleta, um jovem que chegou um dia perto de mim. Tu olha para ele na rua, você diz que aquele cara não tem problema. Novo, garoto, e se matou ali tomando chumbinho. Tentou se matar, né? Tomando chumbinho, mas graças a Deus, ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz, não é cristão, e falou assim: ó, não é o teu tempo. Aí veio me procurar. Eu entrou numa igreja mais próxima, aqui, que era essa aqui, na verdade era outra, lá da edição de lá, e ele contou, eu falei assim: foi a misericórdia de Deus, toma uma posição em nome de Jesus. Então a alma enferma, porque nem só de pão material vira um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu me batizei, estou na igreja, mas se você não alimenta, você se enferma espiritualmente, e a tua alma enferma reflete no físico. Opressão, depressão e etc. Porque a depressão é na alma, não é no corpo. Entenda bem. Então aqui, João 6, 48 e 51 diz, vamos lá. Continuando, versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que darei pela minha vida do mundo. Ou seja, foi a sua morte. Ele morreu por amor a nós. Amém, queridos? Então está aí. Então nessa mesa chamada a mesa de pães, essa mesa ficava somente no santo lugar. Então os pães eram frescos. O que significa? O alimento ele tem que ser diário. Tanto é que o próprio Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Nós temos que agradecer uma vez por ano. Eu agradeço o pão de cada dia. Aleluia! Agora, pastor, o pão faz parte, sim, mas você precisa da menorá, que é o candelabro de 7 pontos. Amém? O candelabro é o que? É a própria revelação do Espírito para a sua vida. Porque a letra é letra, mas o Espírito vivifica. A letra mata, o Espírito vivifica. Então a minha alma ela começa a ser transformada, tratada. Eu começo a produzir frutos de conversão, porque a Bíblia fala que o arrependimento verdadeiro dá fruto. Por isso que é fácil você ver uma pessoa se realmente houve uma verdadeira conversão, não. Porque o verdadeiro arrependimento, a Bíblia fala que produz fruto. Existem os frutos de arrependimento. Há uma mudança.
Ainda que Deus tenha que trabalhar no processo de santificação, a pessoa ela tem um temor a Deus, ela há realmente uma verdadeira oposição, ela não abre mão mais de Cristo, é isso que ela quer para a vida dela, e ela segue Jesus. Ela recebe Jesus hoje e anda com Jesus amanhã e depois. Então aqui, o que acontece? Aqui é a mesa dos pães, pães frescos, menorá, que é o candeeiro, ou seja, candelabro, aonde tem 7 pontas, é isso aqui, ó. Aqui, ó, tem um aqui, ó, exemplo. 7, 1, 2, 3, tá vendo? O primeiro é a presença do Espírito Santo. Esse aqui alimenta esse aqui alimenta esse, e esse aqui alimenta esse. Ou seja, o Espírito Santo, onde a Bíblia fala que o candelabro representa 7 operações do Espírito. Para que servia o candelabro no lugar santo? Para iluminar o sacerdote. Para ele fazer o que? O seu trabalho. O Espírito Santo, ele vai te iluminar, trazendo a revelação daquilo que você precisa ouvir. Não é você ler por ler. Espírito Santo, fala comigo, abre a minha visão. Ele vai te dar o alimento, ele vai te fortalecer, ele vai trazer a revelação. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Toda a palavra tem poder, o seu conhecimento faz parte, mas eu preciso da revelação. Então, meu querido, para você crescer espiritualmente, você tem que estar aqui. Tem que estar aqui. A sua alma, trabalhar a sua alma, representa o santo lugar, onde está a alma do homem. Uma analogia do Antigo Testamento, tabernáculo de Moisés, e o Novo, que é o tabernáculo de Deus, que somos nós. Então aqui, menorá, passa o menorá, filho. A Bíblia fala, no Salmo 119, verso 5, que a sua palavra é lâmpada para meus pés, para o baixo, e luz para o meio, caminho, fará o alto. Ele ilumina o teu presente e o teu futuro. Quando você anda com Ele, quando você se rende, o Espírito se rende verdadeiramente a Deus, Deus ele começa a iluminar aquilo que era treva. Como velha criatura, você começa a ter luz, entendimento, aleluia, conhecimento. No hebraico significa luz, e a ausência de luz significa trevas, um tempo de ignorância, o tempo da velha natureza. Eu praticava isso porque eu não sabia, por isso que minha vida está um caos, que significa desordem. Mas quando você começa a ter um novo entendimento, porque você se rende, você busca, Deus começa a trabalhar e começa a acontecer uma transformação de mente. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente como? Exatamente isso aqui, ó, processo. Para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então aqui, ó, menorá, castiçal, revelação do Espírito. Temos que ter a palavra, mas também com a revelação do Espírito Santo. E os castiçais representam os 7 espíritos que a Bíblia fala. Tem lá em Isaías também, isso? Isaías, lembra? Que fala os 7 espíritos. Sabe quais são os 7 espíritos? Pastor, são 7 espíritos. Nós não. O Espírito Santo é em você, mas por você ter essa intimidade de comunhão, é liberada a manifestação de operação de 7 espíritos sobre a sua vida. É a operação, que são 7, número perfeito. É a plenitude. Quais são? O Espírito Santo é o primeiro, que é ele operando. Ele libera espírito de inteligência, espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de conhecimento, espírito de temor e espírito de fortaleza. Você começa a ter isso aí. Sabedoria para resolver as coisas, inteligência, tem sabedoria para aconselhar as pessoas. Você tem temor a Deus, porque você tem comunhão com a palavra, você vai conhecendo o caráter de Deus. Deus ele vai trabalhando com o seu caráter, na sua vida, na sua mente, na sua alma. Então você precisa estar aqui. O crente que não está aqui não dá fruto, porque ele só está aqui. Ele tem que viver isso aqui. Ele tem que entrar. Isso aqui se chama santificação. Então aqui, irmão, pães, alimento, palavra, ele é o pão vivo do céu. Melhorar, o Espírito Santo, a revelação é a luz que ilumina os sacerdotes. Nós não somos sacerdote real, amém? E aqui o altar do incenso, que eram as orações, representava as orações dos santos que Deus recebia. Então você vê os 3 elementos:
oração, Espírito Santo e também o que? Palavra de Deus. Aleluia! Os 3 elementos que vai te ajudar através da palavra. Fala que a palavra nos santifica. Santifica-nos, Senhor, na tua verdade, na palavra. Oração, lá fala, orai sem cessar. Temos que orar. Amém, querido? Meu irmão, entenda bem. A oração aqui já é diferente daqui. A oração aqui é uma oração sem entendimento. Você não conhece palavra, está orando às vezes besteira, fora da vontade de Deus. É uma oração aqui carnal. Aqui você começa a ter uma oração com melhor entendimento. Você tem a ajuda do Espírito Santo, porque nem orar nós sabemos, mas na comunhão com Ele intercede a tua oração e vai subir nas narinas de Deus, com gemidos inexprimíveis. Ele aperfeiçoa a nossa oração. Você tem entendimento de palavra, você ora a palavra de Deus. Você já não ora mais sem entendimento. Você sabe que você está orando. A sua oração está alinhada com a vontade de Deus, não com a sua própria. Meu irmão, isso aqui é tremendo. Então isso aqui a gente tem que ser daqui para cá. Começamos aqui, tem a sua parte? Sim. Faz parte do processo? Sim. Mas não podemos viver a vida inteira dessa maneira. Então aqui é onde está, 1 Tessalonicenses 5:17 vai dizer orar sem cessar. Oração aqui é diferente da oração do pátio. No pátio a oração é sem entendimento. Oração carnal. Aqui oramos melhor com entendimento, pela comunhão com a palavra e a ajuda do Espírito Santo. É o caminho para a entrada do Santíssimo Lugar. Aqui, ó, o caminho da oração, minha filha, nessa comunhão aqui, irmãos, é para você entrar para cá, o caminho para tu entrar num grau maior de intimidade com Deus. A Bíblia me diz que, no Salmo 29, que o Senhor está sobre muitas águas. Imagine, muitas águas. Está falando de frequência. Eu tenho que sair desse corpo, entrar na dimensão da alma, comunhão com o Pai, para entrar na dimensão do Espírito. Sair do mundo, sair do pecado, dessa visãozinha aqui natural, para entrar nessa dimensão. Aleluia! Então aqui, ó, e aqui por último, o último elemento, são os 6 objetos, tabernáculo, Santo dos Santos, aonde representa o nosso espírito, na nova aliança, como o templo de Deus, aonde habita a arca, aonde habita o Espírito, a glória de Deus, a presença, é no nosso espírito. Se o nosso alma, se o nosso espírito é alimentado, não tem como ter essa comunhão com Deus. Aqui, ó, Santo dos Santos, passa lá. Você está vendo aqui que tem um véu, ó? É dividido pelo véu, está escrito aqui, ó, véu, está meio aqui embaçado, mas é um véu, aqui, ó. A arca de Deus, o objeto mais sagrado que representa a presença de Deus. Nela havia tábuas, olha, o que havia? Uma caixa de ouro. E detalhe, aqui, meu querido, entenda bem, aqui nesse local aqui, os objetos já são de ouro, aqui são de bronze. Isso aqui representa um lugar de maior santidade e realeza. Enquanto está aqui, a gente está vendo só bronze, só natural. Aqui já representa outra coisa, uma outra dimensão, quando você começa a trabalhar com a alma. E aqui também é ouro. O objeto mais sagrado de Israel representa a presença de Deus. Nela havia tábuas da lei. O que tinha dentro da arca? Era uma caixa. Ali tinha as leis de Moisés, as tábuas. Ali tinha o maná que caiu do céu. Foi como uma prova da bênção de Deus que Deus derramou no deserto. Tinha uma porção de maná no pote. E tinha a vara de Arão. A vara de Arão significa sacerdócio, autoridade. Ou seja, ali foi escolhido dentre muitas pessoas quem seria o sacerdócio para representar, fazer todo o trabalho do tabernáculo. Então foi dada varas a cada um de cada tribo, e a vara de Arão floresceu, como fosse um sinal de Deus, que ele estava aprovando Arão, né, para ser o quê? Um sacerdote. Então esses elementos foram guardados nessa caixa, os elementos sagrados. Então cada elemento desse tem também ensinamento para a nossa vida. A lei é a palavra. Aleluia! A lei é a palavra. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele é dirigido por quem? Pela palavra. Não é mais menino. Aqui está falando do nível maior de maturidade espiritual e intimidade. Você é guiado pelo Espírito Santo, como diz Romanos 8:14. Nós somos filhos de Deus,
somos guiados pelo Espírito Santo. Aleluia! Então aqui a lei representa a palavra, o maná representa alimento também, mas representa alimento diário e também o que? A dependência de Deus diariamente. Porque o alimento era dado o que? Diário. O pessoal comia hoje, amanhã Deus derramava de novo. Não era para ninguém guardar o maná, porque senão apodrecia. Deus queria ensinar o povo que nós, como igreja, somos dependentes não somente um de outro. Só dependente para Deus abrir uma porta para me abençoar. Nós somos dependentes de Deus todo o tempo. Aleluia, seja no monte, na vitória, como também no vale. E aqui, querido, maná e a vara de Arão representam o que? Autoridade. Deus nos construiu como reis e sacerdotes. A Bíblia fala que nós somos um sacerdócio real. E Deus espera que eu e você, em nome de Jesus, com essa maturidade, você venha exercer autoridade. Ele vos deu poder e autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões, e a força do inimigo dano algum fará contra nós. Aleluia! Mas para isso você tem que andar com ele, para você não ser envergonhado. Tu lembra dos filhos de Sebas? Tentou expulsar o nome de Jesus, mas não tinha vida com Deus, foi envergonhado pelo diabo. Saíram dali pelados, nus e envergonhados. Aleluia! Como o demônio falou, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Cristo, mas você quem são? O mundo espiritual tem que saber quem nós somos. E nós fomos chamados para ser autoridade, representantes do reino, embaixadores, filhos de Deus. Aleluia! Então aqui você aprendeu de 6 objetos: altar, que representa a cruz, que era onde eram mortos os animais e queimado, a pia onde era lavado, ali a feita purificação dos sacerdotes para entrar no santo lugar. A menorá, você aprendeu que é a revelação do Espírito. Pães são os alimentos, altar do incenso, a oração dos santos. A nossa oração, uma oração aqui já é diferente do que uma direção do pátio, uma oração que tem entendimento. E aqui é onde habitava a arca de Deus, lugar de maior intimidade, onde somente os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano. Pode passar aí. Amém? Bom, querido, o pátio aqui, que representa corpo, alma, espírito, aqui é o antigo tabernáculo, hoje podemos dizer que é um corpo, alma, espírito. Você aqui aceitou Jesus, houve uma obra, houve, você aceitou, você entrou pelo caminho, estava lá fora, estava no mundão, tu entrou aqui pela porta, Jesus é a porta, tu aceitou Jesus, a sua experiência pessoal é fundamental, porém ainda ela é parcial. Você tem uma experiência com Jesus, alguém apresentou você, glória a Deus, mas ela é algo parcial na sua vida. Deus não quer somente ali, salvou naquele momento e acabou a obra, não. Ali só foi o início de uma obra. E por isso que grande parte, por não entender isso, só fica aqui. Fica no passe, tem Jesus, está bom de dar para mim, né? Mergulhei nas águas. Quantas pessoas você conhece que mergulhou nas águas, só mergulhou, batizou e sumiu? Não tem vida com Deus. E detalhe, a gente tem que observar, porque estar aqui, vou falar uma coisa para o irmão, estar aqui não significa que totalmente todos são salvos. Porque se a pessoa se converteu, ela tem que ter fruto. Quantos estão aqui, entrou no caminho e já saíram? A salvação é pela graça? Sim. Não é pela minha obra. Mas a fé, ela produz obra. Tem que ter mudança. Se não houve, tem que avaliar minha conversão, se realmente houve uma conversão genuína. Pode ter sido uma emoção. Entendi, foi um conhecimento que eu tive mental, mas falta ter no coração. A incircuncisão, no Antigo Testamento, né? Aqueles que tinham aliança, era o que? Era o pênis masculino das crianças que nasciam. Era uma marca daqueles que eram filhos de Deus. Essa circuncisão agora é no coração, aqui dentro. Então aqui diz, a minha experiência pessoal é fundamental, porém, ainda é parcial. Não é algo profundo, é somente uma parte do caminho a ser percorrido. Eu estou aqui, faz parte, mas meu lugar não é aqui. O pátio é alimentado pelo sol. É a única área aqui do tabernáculo, o pátio, não tinha cobertura, é ar livre. O que significa isso?
Pessoas que só vivem no pátio, só vivem no natural, fora da cobertura de Deus. Ela continua vivendo com as suas convicções, eu continuo fazendo o que eu quero, eu continuo andando segundo a minha vontade humana, eu não me submeto a cobertura nenhuma, porque só vive aqui, ó. A maioria está aqui, ó. Isso aqui eu peguei isso aqui do estudo que eu vi, esse trecho, eu escrevi não. A maioria dos crentes ainda estão no pátio, por isso estão expostos a muitas coisas. Está fora de cobertura. Às vezes não tem discernimento, não sabe o que faz besteira. Por quê? Está aqui, ó. Não quer entrar aqui ainda. Resiste a entrar aqui, ó. No santo lugar. Não cresce. Vive uma religião e não uma verdadeira conversão. Então aqui, ó, o natural, lá Paulo diz o seguinte, aqui nós temos que lembrar o seguinte, o nosso alvo não é pátio, o nosso alvo é Santíssimo, Santo dos Santos. Então Paulo diz o seguinte, que o homem natural só entende aquilo que é natural, mas aquele que é espiritual entende as coisas espirituais e discerne bem tudo, e de ninguém discernido. Ele começa a ter um entendimento, ele começa a ter revelação de Deus, ele começa a receber a sabedoria, as operações do candelabro, né, dos 7 espíritos, sabedoria, conhecimento, inteligência. O diabo já não se anda mais com ele porque ele tem discernimento daquilo onde o inimigo atua. Ele não se permite ser ludibriado por Satanás. Pátio, santo lugar, vamos lá. Santo lugar, botei aqui, mas é aqui, tá? Só para você não perder a imagem. É aqui. Santo lugar, todos os objetos foram feitos de ouro, enquanto no pátio era de bronze. Isso nos fala de divindade e realeza. Ou seja, quer algo maior? Está aqui, ó. Tem que trabalhar isso. Entrando na presença eterna, no santo lugar, lugar coberto, aqui já é diferente. Aqui lugar coberto. Filha, bota lá a primeira foto que eu comecei, depois volta para ele. Só para eles visualizarem. Aqui, ó. O pátio é aqui fora, lugar descampado. O santo lugar é aqui dentro, e o santíssimo é aqui atrás. São 2 departamentos. Então, a gente entra pela porta, o caminho, essa porta se chama verdade, e a terceira porta, que tem o véu, se chama vida. Nós passamos pela aqui, ó, cruz, morre a ovelha, tem que morrer, eu não preciso ser sacrificado, mas eu tenho que morrer para o mundo para vir para Cristo. Passa aqui o sacerdote pela bacia, que está aqui, ó, no meio, onde se purifica a santificação e entra para a porta, segunda, que se chama verdade. Só tem vida se você estiver no caminho e na verdade. Para eu ter a vida abundante que Deus tem para mim. É continuar no caminho. Então pode voltar para lá. Volta. Aqui. Então a gente está aqui, ó. Entrou, santificou, tem uma vida com Deus, deseja, se começa a se alimentar com a palavra, tem ali o auxílio do Espírito Santo, tem uma vida de comunhão com o Pai, ele começa a ser transformado. Aleluia! Começa a produzir frutos. Santo lugar, todos os objetos foram de ouro, enquanto no pátio era de bronze. Isso nos fala de divindade e realeza. Santo lugar, lugar coberto, fala de cobertura espiritual, através dos ministérios, deixando de ver só no natural. Amém? A tenda era uma cobertura, era bem espessa, era 5 gomos, com mais 5, ou seja, 5 representam os ministérios da igreja. São 5 ministérios. Lugar de cristão é estar reunido na casa de Deus. Nós somos membro de um corpo, e o membro não vive longe do corpo. Tem que estar unido. Um precisa do outro para funcionar. Sendo Jesus o cabeça. Então, já no santo lugar, é lugar o quê? De cobertura. Você tem cobertura. Aleluia! Jesus, ele fala, tantas vezes eu quis botar como os pintinhos debaixo das minhas asas, como a galinha assim faz, o meu povo Israel, mas nunca quiseram. Quantas vezes Deus ele quer cobrir o seu povo? Mas o povo tem o seu livre-arbítrio, Deus respeita isso. O homem ele colhe o que ele vai semear. Se eu não estou satisfeito com a minha colheita, eu tenho que mudar a minha semeadura, meu posicionamento. Então aqui o que acontece? Passando agora para o terceiro, é onde é o nosso alvo. Você vê que o caminho tem início, tem meio e tem o quê? Fim. Passando pelo véu, entramos no Santo dos Santos, lugar de maior intimidade.
E detalhe, irmão, fala para o teu irmão, o véu foi rasgado. O povo aqui não tinha esse acesso. Só entrava no santo lugar os sacerdotes e no santíssimo o sumo sacerdote. Pessoa escolhida. Quem entrasse, pastor, quisesse entrar lá, entrar pela fila, ou entrar pelo buraco lá, morria fulminado. Ninguém tinha acesso. Só os sacerdotes, no lugar santo, o sumo sacerdote, no santíssimo. Porém é o seguinte, Jesus, pela sua graça, ele rasgou esse véu. Quando ele fala o véu rasgado de cima a baixo, é o véu que separava, para que eu e você tivemos livre acesso. Um preço alto foi pago. E quantas vezes não desfrutam disso? Pela preguiça, acomodação, ou por causa das tentações, mundo, encantamento. E como vive essa vida? Como diz o amigo falava, né? Como é que está essa alma? Aqui diz, passando pelo véu, estamos no Santo dos Santos, lugar de matividade, o véu foi rasgado. O espiritual, isso aqui começa a ser mais real para você do que aquilo que natural que você está vivendo. A tua convicção de fé, ela muda. Você começa a viver isso aqui, olhar para isso aqui, ela se torna mais real do que aquilo que o mundo está dizendo, aquilo que teus sentidos estão falando. Porque é um lugar de maturidade. Paulo fala, quando era menino, falava com menino, mas agora eu cresci. Deixei as coisas de menino para trás, amém? Todo mundo começa com menino. Eu não posso ser menino a vida inteira. Então aqui, ó, Êxodo 40, 36, vamos ver isso aqui, ó, Êxodo 40, 36. Êxodo 40, isso aqui é um estudo que a gente está trazendo para abrir nosso entendimento, trazendo uma analogia do tabernáculo de Moisés para hoje, no Novo Testamento, que somos nós, templo do Espírito Santo. Uma grande semelhança. Tudo era sombra daquilo que estava por ver. O esposo que aconteceu no passado, uma realidade que hoje aconteceu como igreja, que somos nós. Êxodo 40, versículo 36. Olha só que tremendo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Pastor, o que significa isso? Significa que o tabernáculo era móvel. Ele se movimentava. E como se movimentava? Havia um sinal de Deus, uma coluna pairava sobre o tabernáculo e repousava. Aí o povo tinha que ficar ali, amava todo aquele tabernáculo, dava um trabalho, montar tudo direitinho, né? O tabernáculo ele tem aproximadamente, eu acho que na primeira eu botei a medida dele. O tamanho dele, ele tem aproximadamente, passa 50 metros, aqui é um valor aproximado, 50 metros entre pátio, cobertura, lugar santo, etc. 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Agora o lugar da tenda ficava 10 metros de comprimento e 5 de largura. Agora todo ele era aproximadamente 50 por 25. Só aqui tem mais ou menos 30 e poucos metros. Aqui a igreja por 17, um negócio desse. Então era um pouquinho maior do que a igreja, um pouquinho maior o átrio, o pátio, lugar santo, todo o tabernáculo. Amém? Foi construído aproximadamente em 9 meses a construção do tabernáculo. E o povo adorou a Deus por 400 anos, segundo essa estrutura do Antigo Testamento, onde Deus era adorado desta maneira. Durou aproximadamente 400 anos que o povo de Israel adorava a Deus segundo a estrutura do tabernáculo. Amém? Volta para lá agora. Então, querido, o que acontece? A cobertura, uma nuvem, pairava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem, era a própria glória, se movimentava, era a direção de Deus. O povo estava tudo lá 5 dias, a nuvem parada. Quando a nuvem começava a movimentar, o povo, vamos embora, desmonta tudo e vamos seguir a nuvem. Fala para o teu irmão, a nuvem não vai te seguir. É você que tem que seguir a nuvem. Você vê que ele era guiado pela direção de Deus. Deus vai para leste. Eles desmontavam e a nuvem parou. É aqui, vou contar de novo. Isso é uma vida de direção de Deus, na dependência de Deus.
Então aqui você viu aqui em Êxodo, em João 15, 14, 16, para a gente fechar esse lugar aqui dentro. João 14, 16. Negócio rapidinho, a gente passa aqui. Levei 7 horas para montar isso aí, irmão, para pensar, para fazer negócio de comentário para vocês. 7 horas. Como é que dá trabalho? João 15, 14, 16. Se vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Quantos desejam ser amigo de Deus? Quer ser amigo? Faz aquilo que Ele diz. Porque a intimidade é só comigo. Já não vos chamei de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor diz, não sabe o que faz o Senhor. Mas tendo-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Olha só, somos servos de Deus, amém. Mas Ele fala, você que tem intimidade comigo, eu não chamo você de servo, eu quero que você seja meu amigo. O servo escravo, tu manda nele a ordem. Ó, fulano, faz isso. O servo não vai perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso? Não, ele faz porque é mandado. Mas o filho, ele tem intimidade. Pai, para que fazer isso? Meu filho, é por causa disso, ele revela. Essa é a vontade de Deus para nós, irmão. Amém? Agora eu quero dizer para os irmãos, a obra de Cristo, ela já foi feita e consumada 2000 anos atrás. O que Cristo tinha que fazer foi feito. Cristo não vai morrer de novo pelos nossos pecados, não vai passar o que Ele passou, não. Eu tenho que receber, como diz a palavra lá no altar de bronze, tomar a minha cruz e seguir a Ele. A ovelha tem que morrer, não da mesma forma que Cristo morreu. Morrer para as minhas concepções mundanas, para os meus desejos, para as minhas vontades, e andar agora segundo a vontade de Deus. Esses são filhos, esses são nova criatura. Aleluia! Essa é a verdadeira conversão. Amém, querido? Então aqui, ó, todo o processo de crescimento da nossa vida está ligado a estágio, está ligado a estágios de rendição, de obediência. Se você não se render a Deus em obediência, você não vive isso. É uma decisão. Primeiro, conversão. Segundo, a operação de Deus na minha alma. Depois o que? A minha intimidade, meu crescimento, maturidade. Então entenda bem, todo esse processo depende exclusivamente, não de Deus, mas de cada um de nós. O meu crescimento não depende da minha esposa, não depende da irmã de oração, não depende do profeta. Se eu tivesse um pastor assim, mas eu tenho meu pastor Manuel, que é meu pai espiritual, não depende dele, depende exclusivamente de mim. Eu sou responsável pela minha vida espiritual e você é responsável pela sua. O pastor prega, aconselha, às vezes corrige, porque o pai corrige aquele que ele ama. Gostei muito daquele banho que você botou aí, irmão. Da Nuri, né? Que ela falou assim, né? Ela falou o seguinte, ela falou assim, eu fui tanto disciplinada e corrigida porque Deus me ama muito. Isso é uma visão correta. Não é porque a pessoa é inimiga dela, não, porque isso é amor de Deus. Isso é curador. Então o que acontece? Quando eu tenho essa humildade, porque para crescer você tem que ter humildade, um coração ensinado. Quando eu sou rebelde, quando eu não aceito liderança, quando eu quero bater de frente com todo mundo, entendeu? Quando eu não aceito aquilo que Deus fala, meu irmão, você não cresce. Você não cresce, deve andar para frente, anda para trás. Isso tudo é observado pelo próprio Deus, pelas próprias testemunhas, porque, irmão, a pessoa, quando ela realmente se rende à obra de Deus, a palavra, o Espírito, o trabalho que Deus realiza para a igreja crescer, essa pessoa, irmão, não tem como não produzir fruto. A Bíblia diz uma coisa interessante, que uma cidade edificada é impossível ela ser escondida. Quando a pessoa é de fé, a pessoa dá testemunho, dá fruto, meu irmão, onde ela está, as pessoas, é impossível. Olha como é que aquela pessoa é uma cidade edificada. Quantos podem dar glória a Deus?
Aqui, ó, vamos para lá. Passando. O livro de Lucas, ele fala uma coisa interessante, fazendo aqui uma analogia. Entenda bem isso. O livro de Lucas, que fala sobre o filho pródigo, a volta para a casa do pai. O pai tinha uma casa, bem? Nesse texto, o filho pródigo, abre em Lucas 15, 19. Olha que tremendo isso aqui. Lucas 19, deixa eu abrir aqui que não abri. Olha que tremendo isso aqui, gente. 15, 19, perdão, 15, 19. O filho pródigo, você conhece essa história. Um filho que tomou a parte da herança, foi para uma terra longínqua, longe, distante, viveu de uma forma, dissoluta, não é isso? Ou seja, sem regras. E ali ele perdeu tudo, você conhece a história, depois ele se arrepende. Ali houve um verdadeiro arrependimento. Por quê? Houve mudança de posicionamento, de direção. Ele volta. Ele faz um discurso e tenta morar na sua mente como o pai receberia. E olha que interessante no versículo 19. Levantar-me-ei em ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Versículo 18, agora 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Fala assim: na casa do pai tem trabalhadores. Pessoal, levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo lançou-lhe o pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, pecante perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aqui, perdão. 22. Mas o pai disse aos seus... Fala assim: tem trabalhador na casa do pai, tem servo. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Fala, na casa do pai também tem filho. Primeiro, quem vive no pátio, ele vive somente como um trabalhador. Aquele que começa a viver no santo lugar, que trabalha a sua alma, tem comunhão com Deus, o servo ele começa a dar fruto. Pastor, mas tem pessoas que às vezes fazem a obra de Deus e não dá fruto? Sim, é trabalhador. Trabalha, sabe até fazer as coisas, mas não produz fruto. Começa, não termina. Faz as coisas por obrigação. Não tem amor pelo reino, por aquilo que Deus tem a realizar através da sua vida. Não entendimento, até trabalha. Aceitou Jesus, se batizou, mas não tem aquela vida com Deus. Não vive na dimensão ali, da mesa do pão. Não vive na dimensão ali do menorá. Não vive na dimensão ali do altar do incenso. Aquela vida rasa, uma religiosidade. Está salvo ali? Está ali, ninguém está cultuando, né? Ela não desenvolve? Está salvo, é. Pensa um pouquinho, irmão. Nosso Deus é justo, amém? Você sabe que tinha que passar de Bíblia que os próprios discípulos falavam assim: Senhor, fulano de tal vai ficar em qual posição no céu? Aí Jesus, isso aí não diz respeito a você. Mas a Bíblia fala de posicionamento no céu, irmão. A Bíblia fala de galardão e recompensa. Você acha que o Moisés da vida desse aí que foi líder, ele vai estar no mesmo lugar do que muitos que estão aceitando Jesus, que não faz nada para Deus? Segundo estudiosos, acredita que o tabernáculo representa o tabernáculo do céu também, que também tem departamentos no céu. Não pensa você, quando a minha fala, a gente vai fazer nada, não, isso é ilusão. Com certeza, não vão ter fadiga, não vão ter dor, você não vai passar a vida inteira louvando, glória a Deus, não, meu filho. Tem tarefas, com certeza. Não é nada pesado, não é jugo, coisas saudáveis, com certeza. Deus habita onde no antigo tabernáculo? Santíssimo.
Aleluia. Então aqui, meu irmão, existem trabalhadores que ainda precisam se tornar servo. Aleluia. Filho, é intimidade aqui. O filho, quando eu sou filho, quando eu sou filho, sou um filho servo. Mas para ser filho verdadeiramente, você tem que querer. Não adianta só o pai desejar você ser filho. O filho tem que desejar ter comunhão com o pai. Ele faz de tudo para ser filho. Ele me chama de filho. Mas será que eu trato Deus, ele como meu pai, e eu na posição de filho? Eu tenho buscado essa intimidade com Deus. Então o segundo aqui é o servo. O servo, ele dá fruto, irmão. A Bíblia fala, os meus discípulos, esses dão muitos frutos. Lá em João 15 fala isso. Os meus discípulos, que é discípulo? Seguidor de Cristo. Aquele que segue, aquele que não parou a caminhada, ele está seguindo o caminho. Ele segue Cristo, é um cristão, parecido com Cristo, seguidor de Cristo. Esse são servos, deu muito fruto. E ele entende que faz por amor ao reino. Ele faz por pastor, não faz por um título. Ele faz porque ama a Deus. Independente da sua função, independente se aparece ou não, ele faz porque é servo. E o filho, que é o lugar de intimidade. É como falou aqui, eu não quero chamar você mais de servo, mas sim de amigo. Aleluia. Filho é amigo do pai, pai é amigo do filho. Vem para mais perto. Então você vê, irmão, como é que é a situação. Passa aí. Aí você fala, Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que a vontade de Deus, ela é, diga comigo, boa. Estar no pátio é bom? Aceitei Jesus é bom? É bom. Mas existe um lugar agradável, que é o lugar santo. E existe um lugar perfeito, que é um santíssimo lugar. Ele fala, não nos conformeis com este mundo. Transforma a sua mente. Aonde que é a transformação da mente? Lugar santo. Não é no pátio, é no lugar santo, na alma. Tem que entrar, se alimentar, levar as coisas de Deus a sério. Então, meu irmão, primeiro, pátio, boa. Segundo, agradável. Terceiro, perfeita. Aleluia. E Paulo fala em 2 Coríntios 12, 1, 4. Ele fala que foi arrebatado até o terceiro céu. Aleluia. Que é coisas inefáveis, que não é nem lícito falar, porque ele se fala, Paulo é maluco. Você só recebe isso, é no terceiro, é lá no Santíssimo. Saindo do natural para viver o sobrenatural. Se você só vive com água com açúcar, é só água com açúcar que você toma. Mas se você tomar uma posição, eu quero realmente Deus, você começa a ter revelações lá no terceiro céu da sua vida. Você sabe para aquilo que você foi gerado, você sabe para aquilo que você está aqui nesse mundo. Você não está aqui para passar tempo, você não está aqui somente para crescer, comer, dormir, passear, fazer uma faculdade, botar chinelão, depois se aposentar, não. Deus, quando gerou você, tem um propósito na sua vida. E a gente começa a entender o plano de Deus em nossa vida. Isso aqui está falando de crescimento, irmão. Então, trazendo essa analogia do tabernáculo de Moisés, no templo que somos nós, o Espírito Santo, tem tudo a ver. Jesus, ele falou que a sombra do passado era somente um esboço, era somente uma imagem, não exata, não muito perfeita, mas para aquilo que estava por vir, dos bens futuros. A realidade é Cristo. E isso aqui é a realidade. A igreja tem que entender isso, para a gente viver realmente segundo a vontade de Deus. Passou aí? Para aí, fechar. Para a nossa meditação, o tabernáculo de Moisés também representa o tabernáculo celestial, morada do Altíssimo, a mansão celestial. Em que área do tabernáculo você deseja viver a sua eternidade? Se você só vive no pátio, você pode ter certeza que vai ter um pátio lá para você. Se tem um serviço lá de vender pipoca, vai ser o seu carro lá em nome de Jesus. É o pipoqueiro lá na mansão. Vai lá, tem uma placa de chuva lá fora. Vai lá, filho. Em que área do tabernáculo você deseja viver a sua eternidade? Aleluia!
O lugar onde decidimos andar a vida inteira na terra será o lugar onde habitaremos nos céus. A decisão é nossa. Glória a Deus. Deus é justo, irmão. Isso aqui é bom para a gente tomar uma posição. Mateus capítulo 6, versículo 20. A Bíblia, olha o que ela diz. Mateus 6, 20. Aí agora os terráqueos, os naturelas, só vivem no natural, diz assim, ó. Mateus 6, 20. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não miram e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que nós temos a juntar? Está preocupado com quanto dessa vida, né, irmão? A gente, por mais que você venha lutar, tu vai viver no máximo 120 anos, que a Bíblia diz. Agora, o que você tem ajudado para você viver uma eternidade? Quantas almas através da sua vida você tem ganhado para Jesus, hein? O que você tem feito com as coisas de Deus? Qual a prioridade que você coloca para o reino? Ou é sempre segundo plano? Não, minha vaidade, minha vontade é essa. Continua no pátio. É para a gente pensar, irmão. Né? Para a gente refletir. Como é que está o teu baú no céu? O baú na terra está bom, pastor. Pô, estou pegando aí, Deus me abençoou a minha forma, estou bem de vida, glória a Deus. Você vai desfrutar disso no máximo, porque o ouro e a prata é dele. Mas como é que nós estamos com Deus? Meu irmão, é uma eternidade daquilo que você vai realizar aqui. Essa recompensa Deus te dará. Até por um copo de água Deus dará o galardão. É forte isso, hein? Amém? Agora é o seguinte, eu vou fazer para ganhar galardão? Não. Atenção. Quando você entra no santo lugar e começa a trabalhar, você faz isso, flui. As obras não é para ser recompensado. As obras, na verdade, é por Cristo estar dentro de mim. Vai fluir. E nesse fluir, Deus vai te recompensar. Foi convencido aqui dentro. Eu vou ter aqui Lucas 9,46. Deixa eu ver o que é que eu não me lembro. Também para a gente fechar. Lucas 9. É Lucas. O lugar. Discutindo do lugar. Eu acho que eu não tenho errado aqui. É uma passagem aqui que fala. É uma passagem, eu lembrei aqui, eu não estou achando o texto agora, que eu acho que eu botei errado. Mas sabe o que fala? Fala exatamente de uma pergunta que o discípulo fala, né? Em sua posição no céu. Vê se não é 46. 9, é isso mesmo. Lucas 9,46. Ah, então que eu abri errado aqui. É, isso aí mesmo. Suscitou, está certo então, Lucas 9 que está bem errado, 46, 48. Suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-lo junto a si e disse: qualquer que receber esta criança, em meu nome receberá a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe quem me enviou, porque aquele que me enviou vos todos foram menor, e ele mesmo é grande. Então ele fala o seguinte, meu irmão, para você andar o reino, você tem que ser com uma criança. Amém? Está aberto. A crescer, o ensinamento, a criança está aberto. Sinceridade diante de Deus, essa pureza de uma criança, né? A criança, ela vive ao lado do pai, ela sabe que o pai protege, que o pai ajuda, ela não sai, ela vê o pai como um ídolo, né? Uma criança, um coração ensinável, de ter uma humildade. A criança tem que ensinar para lá à frente, o que presta e o que não presta. Ela está aberta. Deus, Ele quer que a gente tenha esse coração aberto, né? Então isso aqui é muito tremendo. Então eles estavam perguntando qual é acerca da sua posição. Ele fala: isso aí não pertence a mim nem naquele momento. Isso tem que ser como uma criança.
Agora, com certeza, Deus vai trazer o galardão para cada tipo de obra. Quantos homens de Deus a gente vê na história, como o Billy Graham? Esse cara ganhou nações. Um homem ali que entregou a sua vida por inteiro, missionários, hoje está no campo aí, fazendo a obra de Deus, né? Todo o trabalho que a gente vai fazer é digno. Claro que Deus tem um chamado para cada um. Deus não veio somente para nos abençoar, arrumar a nossa vida, não. Deus quer usar a nossa vida para o louvor dele, para a glória dele. E o pensamento cristianizado que está hoje, muito errado, é achar que entrou na igreja somente para ser abençoado pelos problemas, abrir porta de trabalho. Está enganado, filho. Deus ele quer nos abençoar, sim, mas ele quer que eu e você tenha tesourar tesouro no céu. Porque isso aqui atrás é hoje, pode comer, o ladrão pode roubar. Mas aquilo que você vai construir no mundo espiritual, você vai disfrutar eternidade. Sabe que você desfrutar uma eternidade de tesouro? Você tem uma vida condição boa, você vai desfrutar, é bom você ter teu carro, passear, curtir, isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Mas imagine você ter tesouro para desfrutar uma eternidade. Porque aqui tudo passa. Céus e terra passarão, mas as suas palavras não vão de passar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Acabou, né, filha? Maravilha. Glória a Deus. São a dimensão, né, da nossa vida espiritual. E quando a gente visualiza isso, a minha ideia é trazer o visual, porque quando a gente vê as coisas, a gente tem facilidade de aprender.